Amém? Todos acharam? 2 Samuel, capítulo 23. Tanto que é bonito ouvir o som da Bíblia, né? As páginas passando, você procurando. Você vai encontrar, viu? 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 9. Diz o seguinte: são estes os nomes. Aliás, comecei no versículo 8. São estes os nomes dos valentes de Davi: José Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Foi este que, com sua lança, matou 800 de uma única vez. Versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aioine, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiraram. Versículo 9. Versículo 10. Este, Eleazar, se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Guarda esse detalhe, viu, queridos? Ele lutou guarda esse detalhe, é importante. Até cansar a mão. Naquele dia, o Senhor realizou um grande livramento. E o povo voltou para junto de Eleazar somente para tomar os despejos. Curve sua cabeça. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Nós já cantamos louvores a Ti, cantamos canções a Ti. Fomos aqui, meu Deus, edificados. E agora, Senhor, estamos prontos também para continuar Te ouvindo através da palavra escrita que será falada. Deus, que a Tua presença, que o Teu Espírito conduza esta mensagem. Deus, eu só sou um instrumento em Tuas mãos. Que os meus lábios, as minhas cordas vocais, Deus, que todo o meu corpo agora seja usado por Ti para transmitir esta palavra. E que o Senhor encontre corações abertos, corações dispostos a ouvir o que o Senhor tem para falar. Deus consola, conforta, anima, traga, Deus, refrigério para o Teu povo. Essa é a nossa vontade, no nome de Jesus. Amém. Você já precisou, e com certeza já, lutar ou enfrentar uma luta em sua vida? Você já enfrentou, ou você, nesse momento que você está aqui, você está enfrentando. Você sabe a luta que você tem. A luta diária que você tem, a luta que já dura. E eu quero falar sobre isso. Você não está lutando em vão. Você está lutando por um propósito. Você está lutando por um objetivo. E todo homem ou toda mulher, para ser inclusivo, todo homem e toda mulher, já enfrentou uma grande luta, e que já enfrentou uma grande luta, carrega em seu corpo uma marca. Se você não carrega uma marca no seu corpo, você carrega uma marca na sua alma. Marcas que são resultados da batalha que você teve ou da batalha que você tem. Essas marcas mostram que você foi valente para lutar. Veja, por exemplo, Jacó. Ele era manco, você sabia disso? Ele era manco. Por quê? Foi resultado de uma peleja que ele teve com Deus no Vale de Jaboque. Só para você relembrar, Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, ficou 14 anos morando com o seu sogro, que também era seu tio. Depois desse período, ele volta para casa, mas ele não queria voltar o mesmo. Ele se encontra com um anjo, e aquele anjo era a personificação de Deus. E ali num vale, chamado Vale de Jaboque, ele lutou a noite inteira com aquele anjo, agarrado àquele anjo. E aquele anjo, então, toca na coxa de Jacó, e Jacó tem a coxa deslocada. Desde aquele dia, ele ficou manco. Era a marca que Jacó carregava no corpo dele. Aquela marca, aquela forma de andar, servia para Jacó nunca se esquecer do momento que ele teve.
não só o nome mudado, porque depois dessa luta que Jacó teve, ele não teve só o nome mudado para Israel, mas ele também teve mudado toda a sua vida. Jacó já não era mais chamado só Jacó, mas agora o nome dele era Israel. Apesar de ter o nome mudado, a vida mudada, ele era manco, ele tinha uma marca. Olha, veja essa citação. Lugares esmagadores como esse que Jacó teve, também revelam o que há mais na nossa vida do que nós planejamos. Você planeja algo para a sua vida, você tem ali um plano de vida, você traça metas para você, só que para você alcançar as metas que você tem, ou que Deus tem para você, você vai passar por alguns lugares que irão testar você. E eu quero chamar esses lugares de lugares esmagadores. Lugares onde você vai ser prensado, lugares onde você vai ser testado, lugares onde você vai ser levado até o seu limite. E esses lugares esmagadores, eles também revelam o que há mais na nossa vida do que nós planejamos. Ou seja, você planejou algo, mas Deus te coloca em teste, porque Deus tem mais do que você planejou para você mesmo. Esses lugares nos forçam a redefinir nossa bússola em nosso Criador. Sabe, os lugares quando nós mais nos voltamos para Deus, é quando nós estamos sob pressão. É quando nós passamos por uma dificuldade que nós recorremos a todas as portas e todas as portas estão fechadas. E agora a única saída que você tem é voltar-se inteiramente para Deus. Porque o lugar esmagador, eles nos forçam a redefinir a nossa bússola, a voltar ao nosso caminho, voltar os nossos olhos para Deus. Os verdadeiramente inestimáveis, maravilhosos e eternos aspectos da nossa identidade e destino final serão exibidos ali. É quando você está em teste, como Jacó esteve no Val de Jaboque, lutando com um anjo a noite inteira. É quando você está em teste, que ali o seu destino está sendo traçado. Que é ali que as suas metas e os objetivos de Deus para a sua vida estão sendo traçados. E acontece que muitas vezes nós não resistimos a esses momentos difíceis de nossas vidas. E o que nós queremos fazer? O que nós queremos fazer é fugir. Não vou lutar. Não vou enfrentar. Mas esses lugares, eles servem para definir nossos aspectos da nossa verdadeira identidade. Porque todo homem, quando está sob pressão, todo homem, quando parece estar sendo esmagado, ele vai revelar a sua verdadeira identidade. Jacó teve a sua verdadeira identidade quando ele enfrentou o anjo no Val de Jaboque. Já não era mais Jacó, agora era Israel. Você me entende? Todos nós iremos passar por períodos de testes. E se você não se submeter à vontade de Deus, você vai, em vez de ser 40 dias, vai ser 40 anos em teste, como o povo hebreu. Eles estavam tão próximos da terra prometida, mas eles murmuraram, eles resistiram. E eles ficaram dando volta no deserto durante 40 anos, até que todos eles que saíram do Egito morressem, sem ver a terra prometida. Enquanto você não entender a vontade de Deus para a sua vida, você vai ficar vivendo a vida inteira dando volta na mesma montanha, até que você compreenda. Já viu pessoas que parece que a vida inteira elas enfrentam sempre o mesmo problema? Se você murmurar, e se você disser, eu não aceito, eu não quero, tem algumas coisas que não dependem da gente. Tem situações que fogem do nosso controle. Você pode dizer, eu amarro o diabo, eu repreendo, não adianta. Você vai precisar passar por o que você está passando. Para que a sua verdadeira identidade e o seu destino final sejam exibidos de fato.
para que você entenda quem é você de verdade. No meio do nosso doloroso esmagamento, percebemos que a bênção encontrada na produção dos frutos em nossas vidas nunca foi o objetivo final de Deus. O que é isso, Valdeus, que você disse? Eu estou dizendo que o fato de você produzir, de você gerar algo, não é o objetivo final de Deus. O objetivo final de Deus é fazer com que a sua verdadeira identidade seja revelada. Jacó teve esse momento de ser esmagado por Deus, até que nele fosse gerado uma visão, a visão real do propósito do Senhor para a vida dele, ser pai de uma grande nação. Esse era o propósito real de Deus para a vida de Jacó, ser pai de uma grande nação. Enquanto nós não temos esta realidade diante dos nossos olhos, nós sempre iremos viver sem propósito na vida. Enquanto você não entende qual é o propósito de Deus para você, o que Deus quer com a sua vida, você sempre vai viver como se você não pertencesse a lugar algum. Jacó vivia fugindo das amarras que ele mesmo criou, porque até então ele não sabia o que Deus queria para ele. Quantas pessoas também assim não entendem o que Deus quer, qual o propósito dela qual o propósito de Deus para a vida delas, e elas vivem sempre fugindo da realidade de Deus. Não tem pessoas que não têm propósito, pessoas que não têm objetivo, elas não se sentem, ou elas se sentem parte de lugar nenhum. Nós estamos no mês de setembro, e o mês de setembro é conhecido como Setembro Amarelo, que é a luta contra a depressão, onde se enfatiza mais a questão da depressão. E eu acredito que você já deve ter, ou você nesse momento também esteja passando por isso, conhecer alguém que está lutando contra a depressão, pessoas que não se sentem parte de lugar nenhum. Há 2 semanas, eu infelizmente perdi um primo que estava com depressão, e ninguém sabia que ele estava com depressão. Ele não revelava isso, ele parecia estar muito bem. E ele resolveu pegar uma moto na BR, uma moto grande, em alta velocidade. Ele se chocou contra um caminhão. E você sabe o que acontece quando alguém se choca com um caminhão. Ele não se sentia parte de lugar algum. Ele já havia dito, olha, é como se eu não tivesse lugar nessa terra. Mas eu quero trazer para você uma mensagem hoje, que existe um lugar para você. Existe um lugar que, por mais que você esteja agora sendo esmagado, pressionado, testado, existe um lugar de descanso. Existe um lugar onde você pode repousar a sua cabeça e descansar. Esse lugar é nos ombros do teu Pai. Esse lugar é em Deus. Lá você pode repousar. Lá você pode descansar. Você encontra a sua verdadeira identidade. Jacó teve esse momento de ser esmagado por Deus, até que fosse gerado nele, em Jacó, a visão real do propósito de Deus para a vida dele. A visão de Deus para Jacó era que ele fosse pai de uma grande nação. Enquanto, queridos, enquanto nós não temos esta realidade diante de nós, nós sempre iremos viver sem propósito em nossas vidas. Já viu pessoas que não têm propósito, elas estão sempre buscando direções e nunca encontram? A pessoa diz, eu vou fazer faculdade disso, e começa a fazer e não termina, e faz de outra, nunca se encontra na vida. Pessoas que estão sempre buscando um relacionamento novo. E quando eu encontrar um novo relacionamento, eu serei feliz. Quando eu encontrar o homem da minha vida, ou a mulher da minha vida, eu serei feliz. Olha, o homem da sua vida não te fará feliz. A mulher da sua vida não te fará feliz. Quem te fará feliz? Quem te faz feliz? É o homem que morreu na cruz do Calvário por você. Ele sim nos faz feliz. Ele sim refrigera nossa alma, ele sim traz calma para nós. Oh, aleluia!
Mas enquanto nós não temos esta visão de Cristo, o Cristo crucificado, mas também o Cristo glorificado, enquanto nós não temos esta visão, nós estaremos sempre brincando com a areia, achando que aquilo é tudo. A nossa felicidade está em Cristo. O nosso propósito está nele. Eu espero muito que você entenda esta mensagem. E que isso alcance o seu coração. A realidade daquilo ou do que Deus nos chamou para ser. Esta é o que nós devemos buscar. A realidade daquilo ou do que Deus nos chamou para ser. Homens ou mulheres que não têm convicção ou certeza do que eles são, sempre viverão fugindo da vontade de Deus. Se você não tem convicção do que você é, se você não tem convicção do que você foi chamado para ser, você sempre viverá fugindo da vontade de Deus. Vocês lembram de Jonas? Ele até sabia o que Deus queria, mas ele não aceitava. Jonas preferiu fugir. Quando nós não encontramos o nosso real propósito, nos tornamos pessoas de lugar nenhum. Olha, Jonas, ele pegou um barco, ele deveria ir para Nínive, foi o que Deus destinou para ele. Ele preferiu ir para Tarsis. Ele não queria que a vontade de Deus se cumprisse. Enquanto nós não entendemos a vontade de Deus, nós não somos aceitos nos grupos que tentamos nos encaixar. Jonas não foi aceito no barco, ele teve que ser jogado para fora do barco. Olha, se você foi marcado por Deus, se você foi chamado pelo Senhor, se Deus tem um propósito para a sua vida, e se você ainda não entendeu isso, você não se sentirá parte de lugar algum. Você se sentirá como se tivesse algo faltando em você. Você tenta se encaixar naquele grupo e não encaixa. Você tenta encaixar no outro e nunca consegue se encaixar. E algumas pessoas tentam até construir para elas algum tipo de outra identidade. Algumas pessoas tentam camuflar o que elas são de verdade. Mas enquanto você não se encaixar dentro da vontade de Deus, você não será aceito por nenhum grupo. Jonas foi jogado para fora do barco, enquanto tentou fugir da vontade de Deus. E quanto mais ele tentava fugir, mais ele cumpria a vontade de Deus, porque Deus o achou. Não adianta você tentar fugir. É inútil. Não adianta. Deus vai encontrar você aonde você estiver. Elias tentou fugir. Elias estava com medo. Elias tinha medo porque ele se achava sozinho. Quem aqui nunca se achou sozinho no mundo? Quem aqui nunca se sentiu parte de lugar algum? Elias queria fugir e ele fugiu, foi para uma caverna. Mas Deus lá o encontrou. Deus de lá o tirou. Você pode estar no lugar mais profundo da sua alma. Você pode estar em profunda tristezas e melancolias. Mas quando Deus te achar, Deus diz para você o seguinte: eu te tomo pela mão direita, sou eu que te seguro e te sustento, eu estou com você, eu te levanto, eu te consolo, a minha destra te segura, a minha destra te sustenta, a minha destra te levanta. Deus chegou para Elias e disse: Elias, o que é que você está fazendo aí? E Elias disse: Senhor, eu estou sozinho, só eu fiquei. Olha, mataram todos os profetas, só eu restei. E Deus sopra um vento calmo e fala: Elias, ainda tem muita coisa para você cumprir.
Quantas pessoas dizem, olha, a minha vida acabou. Eu quero ser homem de Deus para dizer para você, ainda há muita coisa para você cumprir. Se você está vivo, Deus tem muito mais para fazer na sua vida. E o que Ele tem para fazer na sua vida, diz a palavra, nem olhos viram, nunca penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem para realizar através de você. Então não acabou. Pode até parecer que acabou. As pessoas podem até dizer para você, olha, acabou, larga para lá, essa luta você perdeu. Deus está dizendo, continue lutando, tenha propósito, não acabou ainda, eu estou com você. Se isso é verdade na sua vida, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Então, quanto mais Jonas tentava fugir, mais Deus o conduzia para dentro do seu propósito. Deus é o Senhor que dá sentido à nossa vida. É Ele quem dá sentido à nossa vida. Não são coisas. Você pode adquirir o melhor carro do ano que você quiser. A sua empresa pode se tornar uma grande empresa, mas se Deus não faz sentido na sua vida, ou se Deus não te dá sentido, você será vazio. Vocês conhecem a história de um grande empresário aqui em Goiânia? Um grande empresário que pulou do apartamento dele e se matou. Estava vazio. A vida estava sem sentido. Não são coisas, não são viagens. Viajar é ótimo. Quem não ama viajar? Ir para a praia nesse calorão, pegar aquele bronze, mergulhar, brincar na areia. Mas essas coisas não dão sentido para a vida. Não são viagens. Não são pessoas, porque pessoas decepcionam a gente e a gente decepciona os outros. Quando você coloca toda a sua expectativa, toda a sua vida nas mãos de uma pessoa, você está sendo como alguém que está construindo um castelo sobre a areia. Há muita coisa que a gente pode fazer com a areia, mas nunca construa seu castelo sobre ela. Não são pessoas. Não é lugar. Você fala, quando eu for embora de Goiânia, aí minha vida vai ter sentido. Há pessoas que fazem isso e ainda assim não encontram um sentido para a sua existência. É Deus que te dá sentido. É Deus. Não será o próximo relacionamento que você tanto almeja. Não é. Porque se você não tem Cristo, se você não tem paz, você sempre vai estragar o próximo relacionamento. Porque tudo que você vai fazer é sugar o outro. É achar que o papel do outro é te fazer feliz. E é uma carga muito pesada fazer alguém feliz. A gente ajuda, mas a gente não consegue. Só Deus dá sentido à nossa vida. Mas Deus, em Jesus Cristo, Ele dá sentido à nossa existência. Agora, eu quero ser honesto com vocês. Reconheço que existem situações que na vida parece não fazer sentido algum. Você olha, por exemplo, você olha e vê um amigo que era alegre e de repente ele acaba com a própria vida. Você fala, quem? Fulano? Eu não acredito. Ele fez isso. Mas ele parecia ser uma pessoa tão alegre. Só Deus conhece o coração do homem.
Só Deus. Quantas pessoas sorriem. Nas redes sociais você fala, essa pessoa tem que ser seguida porque ela é uma digital influencer. E você vê o digital influencer tirar a sua própria vida também. Aí você fala, a vida não faz sentido. Você que é mãe, vê um filho amado morrer de doença, por exemplo, e você fala, que sentido faz a vida? Você vê testemunhos de torturas na mídia. Ou você que foi casado, vê o cônjuge que você tanto confiou, abandonando você. Aí você fala, a minha vida acabou. No mundo, vemos torres destruídas por aviões e desabam sobre 3.000 pessoas, ou matam 3.000 almas. O abuso horrível que alguém sofreu e deixou aquela pessoa se sentindo suja de vergonha por décadas. E a pergunta que todo mundo faz é, aonde está Deus? Diante de todo esse caos, que sentido faz a vida? Essas tragédias e pecado quase nunca faz sentido para nós. E quanto mais perto estamos de destruição dessas coisas, ou quanto mais perto estamos da destruição que o mal causa, mais caótico e mais sem sentido tudo isso parece. Mas há um consolo para nós. Você pergunta, onde está Deus? Deus responde, eu estou no mesmo lugar, no controle do universo. Onde está Deus quando uma mulher foi abusada? Uma criança abusada? Alguém, um pai de família assassinado? Alguém que morreu com câncer? Deus está no controle de tudo. Nós não entendemos agora, mas quando nós estivermos diante de Jesus, toda a dúvida será dissipada. Porque diante de Cristo, nós não teremos perguntas. Alguém fala, quando eu estiver diante de Jesus, eu vou fazer um monte de perguntas para Ele. Não vai. Porque diante do rosto dEle, Ele é a resposta de tudo. Cristo é a resposta de tudo. Existe uma realidade maior do que todas as outras. Deus não é diferente, Deus não é indiferente ao sofrimento. Olha, Deus tem cuidado dos seus filhos. Chegamos a perguntar por que algumas coisas acontecem em nossas vidas e às vezes ficamos sem resposta. Porém, as Escrituras nos mostram, com vários exemplos, que nada escapa do controle do Criador. Sendo assim, podemos descansar no Deus de Jacó, no Deus de José. José que foi vendido para os seus irmãos como escravo, abandonado, longe de sua família. E no futuro de José, tudo fez sentido. Tudo fez sentido para ele. Até nos momentos de dor, Deus está nos aperfeiçoando. O Senhor cuida de você. Deus está cuidando de você. Olha o que Ele diz na sua palavra. Assim como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo. Eu vou repetir. Olha o que Deus diz para você. Assim como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Assim o Senhor Deus cuida de você quando você está prestes a cair.
Deus vai lá e levanta você novamente. Às vezes as pessoas nem viram você cair. Às vezes as pessoas nem viram o que aconteceu com você. Você não postou, você não divulgou, você não falou para ninguém, você não compartilhou. Foi só entre você e Deus. Você caiu, mas Deus te levantou. Você se quebrou, mas Deus foi lá, pegou os teus cacos, e como um oleiro bem criativo, levou você de novo para a oficina dele, e ele começou a moldar você de novo. O mundo, o diabo, achou que você ia morrer, mas a resposta de Deus é que você está aqui. Oh, aleluia! Aleluia! Você não morreu, você quase morreu, mas você não morreu. Você está de pé. Você foi abandonado, mas Deus te achou. Você foi esquecido, mas Deus se lembrou de você. Aleluia! Oh, aleluia! Ora canta, xaramiande canta. Oh, eu convido você por alguns segundos levantar as suas mãos e dizer: Deus, foi quase, quase eu morri, Senhor, mas eu estou aqui, Senhor. Se você tem gratidão a Deus, levanta sua voz por alguns segundos e glorifique ao Senhor, aleluia. Oh, Deus, foi quase, mas nós estamos aqui, Senhor. Quase, Deus, quase, mas eu venci, Senhor. Nós estamos de pé para a tua glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Você venceu, querido. As portas se fecharam. Você quase tirou a própria vida, mas Deus te segurou, como a águia segura o seu filhote. Deus cuidou de você. Você por muitas vezes achou que estava sozinho. Você não viu Deus. Você não ouviu Deus. Mas Ele estava lá. Nas noites mais escuras, Ele estava lá. Aleluia, que palavra maravilhosa. Glória a Deus. Mas não é possível negar que há situação que a gente cansa. A gente cansa sim. E quando estamos cansados, tudo que queremos, você já sentiu vontade de parar de lutar? De desistir do casamento, desistir da família, desistir do marido turrão, da esposa que reclama. Já sentiu vontade de ir para um lugar onde você fica quietinho, só você lá e ninguém mais te toca? Quando estamos cansados, tudo o que nós queremos é parar de lutar, é desistir, é se ocultar e se esconder por um tempo. Agora a gente vai entrar no texto de 2 Samuel, capítulo 23. O texto de 2 Samuel, capítulo 23, de 9 a 10, conta que um guerreiro chamado Eleazar também estava cansado. Eu falei para você, guarda essa informação. Ele está cansado, mas a espada não soltava da mão dele. Estava cansado. Esse homem é descrito na Bíblia como um dos 3 principais guerreiros que andavam com Davi. Ele fazia parte de um grupo de elite do exército de Davi. Olha como primeiras crônicas define o exército de Davi. Esse grupo era formado pelo rei Davi. Se sobressaíam, eram homens valorosos, tinham por arma o arco, e usavam tanto da mão direita como da mão esquerda em arremessar pedras com fundas, em atirar flechas com arco. Dos gaditas, passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerras para pelejar, armados com escudo e lança. Olha, eu estou lendo 1 Crônicas, capítulo 12. Seu rosto era como de leão, e eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Estes, dos filhos de Gades, foram capitães do exército. O menor, olha como era esse exército. O menor valia por 100 homens, e o maior por 1000. Eram homens muito valentes. Antes de entrar para esse grupo de Davi, Eleazar era um renegado.
um fugitivo, um endividado. Eleazar é um daqueles homens que foram se juntar a Davi quando ele, Davi, fugiu de seu sogro, o rei Saul. Para não ser morto, Davi foi se esconder numa caverna. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 22, 2. Ajuntaram-se a ele, a Davi, todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele, Davi, se fez chefe deles. Eram com eles os 400 homens. Davi se tornou chefe deles e os formou. Tornaram-se valentes debaixo de uma liderança forte. Outra hora, esses homens eram sem perfil nenhum. De um homem sem significância diante do seu povo, agora vemos Eleazar vivendo por um propósito. Deus colocou Eleazar dentro do grupo do rei Davi e deu a ele agora um propósito: defender dos inimigos o povo de Deus e o território do povo de Deus. Esse era o propósito dele. Ele era um soldado. O objetivo dele era defender o povo e defender a terra dos invasores. Qual o significado do nome Eleazar? Aquele que Deus cuida. O significado do nome Eleazar é aquele que Deus cuida. E ele iria precisar do cuidado de Deus, pois ele estava numa batalha contra os inimigos de Israel, os filisteus. O povo havia sido desafiado para uma batalha em nome de um território chamado Passadamim, que significa fronteira de sangue. Olha, o povo, os filisteus, desafiaram Israel por esse território chamado Pasdamim, que significa fronteira de sangue. E quando o exército de Israel viu aquela afronta, aquele desafio, todo o povo fugiu. E o texto vai dizer que Eleazar se manteve firme na terra para defender o povo, para defender o território. E a história, se você ler com mais cuidado, vai dizer que Eleazar segurou a espada na mão. E ele lutava tanto, mas tanto, que ele cansou, o braço dele estava cansado, mas mesmo cansado, pastor, ele continuava a lutar. Um historiador, Flávio Joséfo, diz que talvez a espada não soltava na mão dele, porque o sangue dos inimigos se tornou como uma cola entre a espada e a mão e não desgrudava. Mas eu entendo outra linha de pensamento, que na realidade a mão dele deu cãibra de tanto ele lutar. Se foi o sangue ou se foi cãibra, o importante é que não soltou a espada. E ele lutou até vencer os inimigos. Ele estava cansado e ele estava sozinho, porque há lutas que você vai precisar lutar sozinho. Lembra do nome dele? O nome dele é aquele que Deus cuida. Era só ele e Deus. E quando você está com Deus, você sempre é maioria. Aleluia. E ele estava cansado, mas ele continuava a lutar com a espada na mão. Ele até queria soltar a espada, mas ele não conseguia, porque a mão estava grudada na espada a tal ponto que ele não conseguia soltar. E o resultado é que ele venceu aquela luta. E a Bíblia diz que Deus deu a ele uma grande vitória. Então você pode até estar cansado como Eleazar, mas ouça a palavra de Deus. Continue lutando. O choro pode durar uma noite. A sua oração pode durar 40 anos. Você pode chorar todas as noites buscando Deus, mas continue lutando, porque a alegria vem logo pela manhã. Aleluia. Aleluia. Para finalizar esta mensagem, fiquemos de pé em nome de Jesus. Aleluia. Você lembra que eu comecei essa mensagem falando que todo lutador tem uma marca? Qual que é a sua marca? Toda vez que você lembra, você fala, isso aqui é resultado daquela luta que eu tive. Você já ouviu falar de um atleta olímpico, Derek Redmond?
Esse atleta olímpico, nas Olimpíadas de 1992, ele chegou lá em Barcelona, determinado a espantar os fantasmas que havia acontecido com ele lá em Seul, em 1988. Quando um problema no tendão de Aquiles o tirou da disputa, 2 minutos antes de sua bateria. Depois de 4 anos e 5 cirurgias, no auge da forma, entrava na pista agora como favorito para brigar por uma vaga na final. Após fazer o tempo mais rápido da primeira fase e vencer a sua bateria na segunda, aquele atleta estava agora preparado para largar na semifinal. Ele estava preparado e agachado. Você já viu aquelas corridas livres? São atletas muito rápidos. Ele se preparou durante 4 anos, fez várias cirurgias, estava se sentindo preparado, estava se sentindo forte. No entanto, quando ele largou, ele sentiu uma fisgada na coxa. Era o tendão de Aquiles novamente. E ele agachou no chão. Ele viu naquele momento o sonho olímpico sendo encerrado. Ele no chão, na pista, os outros atletas estavam cruzando a linha de chegada. Ele estava chorando. Aquele atleta, ele se levantou e começou a andar pulando com uma perna só. E todo mundo lá na arena, no estádio, aplaudindo ele correndo com uma perna só. E o pai dele correu da arquibancada, pulou a arquibancada e foi lá e abraçou ele. E os dois, e ele chorando no colo do pai, os dois percorreram os 100 metros. Alguns juízes da competição chegavam para impedi-lo, e o pai dizia: não, deixe meu filho. Não é só sobre vencer, mas é sobre chegar no final. Oh, aleluia. Não é só sobre você vencer, é que você vai chegar no final. E como Eleazar, aquele que Deus cuida, Deus também está cuidando de você. Você pode até estar machucado, você pode até estar ferido. Vamos, irmão, mas continue correndo. Vamos, irmão, mas continue até cruzar a linha de chegada. Aleluia. O pai dele dizia: não, saio. Não, eu ensinei meu filho a